Eu não me confesso culpado, porque eu peço perdão diretamente para Deus. Mas será que isso procede? É o que eu vou te mostrar com base nas Sagradas Escrituras. Vamos a Marcos, no capítulo 2, versículo 7, onde está escrito: Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Então, só Deus perdoa pecados? Sim, a igreja nunca negou. Mas isso não muda o fato de que Deus ordenou humanos para fazer isso. E é aqui que muita gente se perde. Em João 20, de 22 a 23, depois de ressuscitar, Jesus diz aos apóstolos: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Aqui, Jesus, que é Deus, dá autoridade aos seus apóstolos para agirem em seu nome. E essa autoridade é real, porque se fosse apenas para eles anunciarem que Deus perdoa os pecados, Jesus teria dito para eles: anunciai que Deus perdoa os pecados. Mas não, ele deu autoridade para eles perdoarem os pecados. E como que alguém perdoa ou retém pecados justamente sem saber quais são? Então o pecador deve contar os seus pecados a alguém com autoridade para julgá-los. E os padres possuem essa autoridade, pois como visto em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, houve uma transmissão da autoridade confiada aos discípulos, o que indica uma continuidade do ministério. E observando o Antigo Testamento, percebemos que Deus realizava suas obras por intermédio de homens, como por exemplo com Moisés, que fazia uma mediação entre Deus e o povo, os profetas que falavam em seu nome. Então por que o perdão de pecados não pode se dar pelo intermédio de um homem? Em Tiago, capítulo 5, versículos de 14 a 16, nos ajuda a entender: Alguém dentre vós está doente, mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o porá de pé. E se tiver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Confessai, pois, uns aos outros vossos pecados, e orai uns pelos outros, para que sejais curados. Tudo está ligado no mesmo contexto. Os presbíteros, a autoridade espiritual, o perdão de pecados. Não é uma situação como qualquer outra. É a própria estrutura da igreja. Aplicando lógica básica, conseguimos perceber que Jesus deu autoridade aos apóstolos para perdoar pecados em seu nome. Os padres receberam a autoridade transmitida aos apóstolos. Logo, os padres podem perdoar pecados em nome de Cristo. Então, o sacramento da confissão não foi algo criado pela igreja, foi uma instituição do próprio Jesus Cristo. Negar isso não é seguir a Bíblia, é apenas acreditar no que é confortável e no que te convém.